No mês passado, nós completamos a nossa primeira leitura no Clube dos Livros Imortais, com 1984, do autor George Orwell, acho que assim pronuncia, não tenho certeza. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações para vocês sobre o livro e sobre o que foi discutido no clube, certo? Mas antes de mais nada, antes de falar um pouco mais, deixe-me me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Nessa parte do contexto histórico, eu pesquisei sobre o livro em si, sobre a história em si, de um modo geral. Então eu vou deixando aqui para vocês a legenda enquanto eu vou estar lendo aqui, porque foi a descrição que eu achei sim, mais completa na internet. Então começa assim. O contexto histórico do livro 1984, de George Orwell, está relacionado ao fim da Segunda Guerra Mundial e ao início da Guerra Fria. O livro foi publicado em 1949, mas se passa no ano de 1984, em um futuro distópico e fictício. A obra é uma crítica ao autoritarismo e à manipulação da verdade, e denuncia os perigos de um Estado que controla a mente e a linguagem das pessoas. O livro se passa na Oceania, um território dominado pela repressão e pelo medo, onde o Estado é extremamente autoritário e impõe um regime de violência à sociedade. O Ministério da Verdade é responsável pela propaganda e pela falsificação de documentos históricos, garantindo a narrativa pró-governo. O livro é considerado uma fonte histórica importante para compreender a mentalidade da sociedade pós-Segunda Guerra Mundial. E para um primeiro livro do clube, eu pensei assim, gente, eu preciso trazer, para uma discussão, para ser legal, um livro que seja um clássico, claro, por motivos óbvios, mas que ao mesmo tempo ele trouxesse essa questão de ser atemporal, de que reflete as coisas no nosso dia a dia, mas precisamente nos dias atuais. E pensando assim, poxa, a gente está em ano de eleição, um monte de gente criando fake news, principalmente, já foram criado antes, muito pior, mas agora, inclusive as eleições que aconteceram, municipais, que aconteceram agora no final de semana, a gente viu quanta fake news, ou quanta notícia falsa foi disseminada, e a manipulação da verdade, principalmente com os resultados que a gente viu em quem mora em São Paulo, a gente viu quase um cara sendo eleito, ou pelo menos sendo eleito não, mas pelo menos indo para o segundo turno, que traz mais desinformação do que proposta de governo, mais manipula a verdade do que tudo. Então eu pensei assim, eu preciso trazer para o clube, eu preciso trazer uma discussão crítica, para o clube, que vai acarretar ali. Eu sei que ia ter gente, e teve gente, no caso, que não opinou muito no clube por questões políticas, não se envolveu em questões políticas e tal, mas aquele negócio. Tá aí, política é o dia a dia e é bom ser discutido. Não discutido, mas pelo menos falado, eu acho que posso colocar assim. E um outro ponto que eu coloquei aqui, que eu tô até vendo aqui também, é que o que me ajudou, no caso, que me motivou a selecionar esse livro, é justamente fazer a pessoa ter um pensamento crítico, ou refletir o que a obra poderia trazer para o nosso dia a dia, o que ela poderia refletir na nossa vivência, eu acho que é a palavra mais certa. E o livro 1984 eu li nessa edição aqui, da Dark Side, uma edição, na verdade, de capa dura, com fitilho, pintura trilateral, típico da Dark Side.
Inclusive, esse daqui, ela tem tradução, deixa eu ver se aparece aqui atrás, não, vou ter que colar aqui. A tradução é de Alexandre Boyd, não tem muita coisa, né? Mas o que eu achei interessante é o seguinte, que é inclusive uma das propostas do clube, né? Que cada um leia na sua edição, cada um leia na sua tradução e só traga as discussões, sabe? Eu achei isso um primor para o clube. E a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, que eu achei super interessante, é o prefácio. Na verdade, o prefácio e o pós-fácio, né? Mas o prefácio e o pós-fácio é escrito por mesma pessoa, é o Romeu Martins. Martins? Isso mesmo, Martins. Ele traz uma reflexão muito importante, muito boa. Porque a publicação dessa edição aqui, na verdade, foi em 2022 que eu coloquei ali. Por que eu estou falando da importância de se pensar no ano de publicação? 2022 foi um ano de eleições, né? Então, o livro narra um pouco aqui nesse prefácio, né, essa questão de política do ano de 2022, quando a gente teve, né, Lula e Bolsonaro, né, fake news para lá, fake news para cá, principalmente com relação ao que estava acontecendo nos Estados Unidos, né, de ataques que teve lá e tal. Então, assim, esse prefácio, ele mostra muito as consequências das fake news, principalmente nos Estados Unidos. E ele começa com uma frase e termina com uma frase que é emblemática, sabe? É mais do que emblemática, na verdade. Eu diria até que ela é importantíssima. Ele escreve: torne 1984 ficção novamente. Porque realmente, se a gente fosse seguir, né, tudo que as fake news falam como verdade, a manipulação da verdade como verdade, não está muito distante de 1984 não, viu? Mas não tá mesmo. É verdade. E como primeiro livro do clube, e inclusive foi a minha primeira leitura de 1984, eu segui, né, pessoalmente, o próprio cronograma que eu estipulei para o clube, de 10 páginas por dia, né, para poder ver se eu iria conseguir, se iria ficar apertado ou não, né. Claro, opiniões de outras pessoas do clube foram importantes. No final da leitura eu perguntei para as pessoas lá se elas acharam esse cronograma ok de seguir, se acham muito apertado e tudo mais. Mas eu pensei, bom, eu preciso também ter essa opinião, eu preciso colocar isso em prática. E foi tranquilo, sabe? Teve partes, inclusive, que eu li a mais do que 10 páginas, né? E o que foi importante, porque depois teve outros momentos em que eu não estava muito bom para leitura, né? A cabeça não estava muito boa, então eu já pensava assim, não, tô de boa, já tô adiantado, né? No cronograma. Ou até porque eu já estava com outras leituras, né, para fazer. Então eu falava assim, poxa, não vai conseguir ainda encaixar mais 10 páginas de 1974, mas depois eu compenso, né? Então ficou uma coisinha interessante, né? Então agora falando um pouquinho sobre o livro, sem dar spoiler. Eu tive um mix de sensações lendo 1984. Às vezes, no começo eu fiquei com um pouco de revolta pelo personagem principal, o Winston, para ele estar aceitando tudo isso que estava sendo imposto para ele, pelo partido, né, pela sociedade ali como um todo mundo muito robotizado, muito alerta, com medo de tudo e de todos, né, sendo vigiado 24 horas e tal. Mas depois, no final, né, como eu disse, sem dar spoiler, mas no final, eu meio que entendi o que ele passou, entendi tudo o que aconteceu, mas eu também tenho que dizer que, se isso aqui acontecer na vida real, eu não duro 3 dias. Porque eu não ia aguentar, sabe? Eu não ia aguentar. Eu iria entrar em colapso. Literalmente. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. E a parte que eu mais gostei e a que eu menos gostei do livro tá ali na mesma parte, né, no mesmo capítulo, para ser mais exato. Porque assim, o Winston começa a perceber que não é certo, sabe? Ele começa a lembrar das coisas que estão manipulando as informações.
Então nisso ele começa a se rebelar aos pouquinhos ali e tal, quanto partido e tudo mais. Então nessa parte eu falei, tá ficando interessante, né? Ele vai de algum modo encontrar algum grupo, né, para se rebelar contra o partido. Então essa parte eu achei bastante interessante, eu gostei muito. Só que logo em sequência, quando ele descobre um certo livro, né, que fala sobre o partido, fala mal sobre o partido, é chato, porque é um capítulo imenso, é um capítulo repetitivo, porque tem um trecho do capítulo que ele se repete todinho, e eu admito, eu pulei, porque eu falei, porra, não vou ler esse troço de novo, né? Acabei de ler isso, vou ler de novo. Não. Mas depois voltou a ficar bom com a parte 3, que é pesado e ao mesmo tempo é frenético. Eu não consegui parar de ler a parte 3 até acabar o livro. Tanto que eu consegui acabar o livro antes do cronograma, justamente por causa da parte 3, que é frenético e é horripilante. Nada é por um acaso. E nessa edição da Dark Side, ela traz uns apêndices que são histórias, né? Outras histórias escritas pelo autor, porque esse livro foi o último livro que ele escreveu, né? Depois desse livro, acho que uns 2-3 anos depois ele veio a falecer, né? Então, ele tem algumas outras histórias de vivências mesmo, né, do próprio autor, que meio que faz sentido, meio que colaborou, não vou falar outra palavra que eu vou agarrar, a construção de mundo de 1984. Eu achei assim, algumas, na verdade, eu acho que até citei aqui quais que foram. Não citei, eu achei que eu tinha citado aqui. Mas eu lembro que a do elefante, vou falar só assim para poder não dar spoiler. A do elefante, a do hospital e a do... quando ele tá no exército. Eu ia falar uma palavra aqui que o YouTube vai bloquear. Faz sentido para a construção de mundo de 1974, sabe? E isso, sem sombra de dúvidas, foi primordial. Esses outros textos dele foi primordial para que 1984 se tornasse um clássico, sem sombra de dúvidas. De modo unânime, todo mundo que leu o livro, todo mundo que leu o livro no caso, né, e trouxe a discussão para o clube, tiveram a mesma sensação, né? Entenderam a mesma mensagem que o autor. Então eu selecionei aqui 2 trechos de 2 pessoas que trouxeram seus pontos de vista para a nossa discussão final, que reflete muito bem quais foram os sentimentos e qual foi o raciocínio que elas tiveram, né? O pensamento crítico que elas tiveram ao final da leitura, certo? Então, uma pessoa, não vou citar nomes aqui, tá, gente? Só para deixar bem claro, mas a primeira pessoa que eu selecionei aqui, ela escreveu o seguinte: a questão da relação do Winston com a Julia, especificamente no quarto 101, me deixou perplexo. Fiquei me perguntando até onde um ser humano pode ir por conta do amor. Como vimos na história, o governo fez com que ele abdicasse da devoção, entre aspas, deles dois, a partir do momento da tortura realizada com Winston em relação aos ratos. Acredito eu que todo mundo em uma situação como aquela teria uma reação ao menos parecida, porque querendo ou não, todo mundo tem um limite, tanto físico quanto psicológico. Aqui dá a se entender, né, que depois de ser torturado, né, a pessoa chega a um limite. Então ela abdica até do seu próprio, não vou dizer nem do seu próprio bem, mas das suas próprias convicções para poder literalmente cessar a tortura. Porque que tem pronto, a gente sente, não é, Nicole? Aí uma outra pessoa escreveu o seguinte, até coloquei aqui, que escreveu mais pelo um contexto político, né? Ela disse o seguinte: 1984 tem, para mim, um dos finais mais icônicos dos livros de renome. Tudo que o Winston enfrenta por apenas amar uma pessoa nos lembra que até as nossas preferências pessoais estão injustamente relacionadas, direta ou indiretamente, ao sistema socioeconômico e político do Estado. Uma filósofa brasileira que morreu há pouco tempo
disse que, abre aspas, só a política tem capacidade de mudar alguma coisa, fecha aspas. E isso reflete bem Winston. Acho que é bem em Winston, né, no caso, mas escreveu sim, tô lendo do jeito que ele escreveu. Cadê? Aqui. Um pertencente ao Estado jamais poderia provocar mudanças no próprio Estado. Abre aspas. Ele amava o grande irmão. Fecha aspas. É a síntese do final perfeito. Para mim, por mais perturbador que seja. Em estados democráticos, o poder emana do povo, mas o povo não entende o seu poder. Meio que nessa parte aqui, pelo que eu entendi que essa pessoa trouxe, ela quis dizer o seguinte, que você pode, desde o contexto de você amar uma pessoa, de você gostar de alguma coisa, tem ali um contexto político, um contexto social. E querendo ou não faz sentido, porque se você está num ambiente social de uma religião, por exemplo, dificilmente você vai gostar de coisas ou acreditar em coisas de outra religião. Sabe? Você foi criado nesse meio, né? E querendo ou não, abdicar disso, né, e ir para outra coisa, você vai sofrer repressão de familiares, de amigos que conviveram com você todo esse tempo. Então, pelo que eu entendi que essa pessoa disse, faz total sentido com o livro também. Ela pegou uma outra essência, né, uma outra roupagem do livro, sabe? Isso que eu gostei no clube, isso que eu, pela primeira leitura do clube, né, isso que eu gostei de ver, que pessoas diferentes, né, com leituras diferentes, com cabeças diferentes, trouxeram os seus pontos de vista diferentes sobre o mesmo livro. Isso eu achei, sim, eu fiquei realizado com a nossa primeira leitura, só de ver isso, sabe? Eu amei. Aqui não tem muito o que eu dizer, né? Tudo que eu já falei, tudo que eu já trouxe de opiniões, inclusive de outras pessoas, não tem mais o que dizer a não ser a frase que começa o prefácio e termina o pós-fácio de Romeu Martins. Tornem, vou fazer uma adaptação aqui, tá? Então, tornem 1984 ficção novamente, por favor. Para a nossa próxima leitura do clube, eu selecionei um livro que está causando um burburinho na comunidade literária, exclusivamente no caso, né? Por conta da adaptação que vai ser feita, se eu não me engano é para o cinema, para os filmes, com relação à escolha dos atores que vão interpretar os personagens principais. E até então, pelo que eu vi ali, faz sentido, né? Então, como nosso segundo livro, que vai ser lido no nosso Clube dos Livros Imortais, eu convido vocês a estarem participando e lendo com a gente O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Broughton. Acho que é assim que pronuncia. Não sei pronunciar esses nomes estrangeiros, gente, desculpa. Então, eu quero convidar vocês a participarem do clube, a poderem participar da nossa leitura, do nosso cronograma, de discussões e tal. Então, vou deixar linkado nos cards. Na descrição do vídeo, o link para vocês estarem acessando o clube, né, o nosso clube de discussão, para poder ver qual que vai ser o nosso cronograma, né, ficarem por dentro das próximas leituras do clube, sabe? E uma coisa que eu digo para vocês é o seguinte, que eu disse lá no clube, vou dizer aqui no vídeo, vou dizer em todos os outros vídeos. Não depende, você pode ler em qualquer edição, seja física, seja digital, seja audiobook, você pode ler em qualquer edição mesmo que você encontrar, que você tiver em casa. Tem várias edições, se eu não me engano, eu não coloquei aqui, mas eu já andei pesquisando. No Kindle Unlimited tem 9 edições diferentes, 9 traduções diferentes de Morro dos Ventos Uivantes. Então, assim, independente de como você vai ler, se você vai seguir o cronograma ou não, se você quer participar da primeira discussão ou só da discussão final ou das duas, sabe? Fica à vontade. Eu só vou te pedir para poder participar do grupo de discussões do WhatsApp, que inclusive o grupo é fechado, ele só é aberto no dia de discussão, então não precisa se preocupar com gente mandando mensagem todo dia, mandando mensagem nada a ver, não, o grupo é fechado, só aberto nos dias de discussão e depois fechado novamente, certo? E
vou dizer para vocês o seguinte, que eu pensei justamente pensando nessa questão dessa polêmica que tá rolando, né? Eu quero te convidar, caso você já tenha lido o livro, como eu já li, né, para que releia ele pensando na perspectiva e pensando em responder a pergunta. A raça do Radcliffe que foi chamando. Agora eu esqueci como é que pronuncia o nome do personagem. Mas a raça do personagem lá, né? Porque até onde eu lembro, ele é descrito como traços ciganos, né? Então seria um tom de pele mais moreno para negro, né? E a adaptação eles vão fazer com cara branco. A pergunta que fica é: mudar a raça do personagem na adaptação vai influenciar na história do personagem, na narrativa como um todo, ou não? Fica aqui o questionamento. Vamos ler juntos O Morro dos Ventos Uivantes para poder tirar essa conclusão, se não mudar a raça do personagem tira todo o contexto da história, tira todo a base para entender a história, ou é só um mero detalhe? Então, eu vou ficando por aqui. Vou novamente pedir para vocês, caso você queira ler esse livro com a gente, para seguir a gente entrar, no caso, né, no nosso clube. Com a descrição do vídeo vai estar o link direitinho para vocês acessarem o clube. E, inclusive, assim que esse vídeo sair, muito provavelmente já está lá no clube o nosso cronograma de leitura, certo? E eu tô olhando no meu calendário ali agora, que fica bem aqui na minha frente, as leituras do clube, as leituras do segundo livro do clube, né? Leitura do clube no caso, começa dia 14 agora, 14/10. Então, se você estiver assistindo esse vídeo depois, corre que ainda dá tempo de você participar da nossa primeira discussão, ou no caso da discussão final, ok? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima e vejo vocês no Clube dos Livros Imortais, certo? Então, agora sim, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.